Pessoal, bom dia. A gente vai falar agora do MHC, que é o famoso complexo maior de histocompatibilidade, também conhecido como complexo principal de histocompatibilidade. Tá certo? Essa aqui é uma aula que tem uma vinculação muito grande com a aula de apreensão e processamento de material estranho. O que é o MHC? Né? Uma definição bem simplificada pode ser dada aqui. É um conjunto de glicoproteínas que a gente tem nas membranas das células e que fazem apresentação de antígeno. Então, o termo apresentação a gente usa em dois contextos. Um para aquelas células apresentadoras, que a gente já viu. E o outro é para essas moléculas apresentadoras, que são as moléculas de MHC. Tá certo? Aqui é um esquema de um cromossomo mostrando a localização das três classes de MHC, classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 3 não interessa para a gente, é uma classe que codifica proteínas de sistema complemento, que não tem a ver com esta aula aqui. Então, nessa aula, a gente vai tratar das classes 1 e das classes 2. E essas duas classes que nos interessam, a 1 e a 2, qual que é a diferença entre elas? A classe 1 a gente encontra em todas as células nucleadas do corpo. Isso significa que se eu tiver uma célula qualquer do corpo que tem lá suas moléculas de MHC, ela apresenta normalmente antígenos próprios nessas moléculas. E quando um linfócito T citotóxico passa e com o seu TCR, que é o receptor de célula T, ele encaixa nesse conjunto MHC mais antígeno processado, mas aí é um antígeno próprio, ele não faz nada, tá? Ele encara isso como normal, ele está enxergando essa célula como normal porque ela está apresentando antígeno próprio. E ele vai embora. Reparem que o TCR, diferente de anticorpo, ele reconhece antígenos somente quando eles estão no contexto do MHC. Se eu tiver um antígeno solto, o TCR do linfócito T não reconhece. Agora vamos imaginar uma outra situação. Essa mesma célula, que é uma célula normal, que estava apresentando antígenos próprios, ela passa a apresentar antígenos de uma invasão microbiana. Por exemplo, um vírus. Então, eu tenho aqui o vírus, eu tenho ele invadiu essa célula, está se multiplicando dentro dela, mas a célula tem a capacidade de fazer uma espécie de processamento de alguns pedaços desse vírus e apresentar aqui na superfície. Eu representei aqui os pedacinhos do vírus nesse triângulo vermelho aqui, tá? Isso aí é um antígeno estranho. Esse antígeno estranho ele vai ser reconhecido pelo TCR do linfócito T citotóxico. Então, ele vai encaixar, ele vai reconhecer antígeno não próprio no contexto do MHC classe 1. Tá? Esse antígeno foi processado, não é o vírus inteiro, é um pedaço do vírus. Então, agora ele está sentindo que tem algo estranho aí, que não é um antígeno próprio, é um antígeno estranho. E o que ele vai fazer? Ele vai matar essa célula. Ele vai dar o famoso beijo da morte, uma parte poética aí e sombria da imunologia. Por quê? Porque essa célula está invadida e o destino dela é morrer. Reparem que, se por acaso a célula não tiver MHC, mesmo que ela esteja com antígenos estranhos na sua superfície, o TCR do linfócito T ele não consegue reconhecer, porque ele só encaixa se houver a molécula do MHC abraçando ali o antígeno. O encaixe dele prevê isso. Sem o MHC, ele não reconhece a molécula como estranha e eu não tenho resposta. Esse fato, o fato de que sem o MHC eu não crio resposta, a gente chama de restrição do MHC. Tá? Aqui é uma molécula de MHC classe 1. Então, eu tenho aqui essa bola preta, é o antígeno, e aqui são os vários fragmentos dessa molécula.
tá? Que é a membrana celular da célula. Só ilustrativo. E aqui eu tenho uma imagem mostrando aquilo que eu fiz num desenho muito simplificado, num esquema um pouquinho mais elaborado de livro, né? Eu tenho um vírus que invade uma célula. Essa célula tem a capacidade de, apesar de estar invadida e do vírus estar se multiplicando dentro dela, através de umas coleções enzimáticas chamadas proteossomos, quebrar uns pedacinhos do vírus, encaminhar para o retículo endoplasmático, grudar aqui no MHC, tá? Reparem que é o MHC classe 1, tá? E apresentar isso para o linfócito T citotóxico que vai estar aqui fora. Já a classe 2, ela é encontrada numa categoria muito especial de células, que são as APCs, as células apresentadoras de antígeno. Tá? E aqui vamos fazer um parênteses, né? Vamos relembrar o que vocês viram na aula de apreensão e processamento, que é a parte de fagocitose. Tem 3 células que fazem fagocitose: neutrófilo, macrófago e célula dendrítica. Tá? São essas 3 que estão aqui. Qual que é a diferença entre elas? O neutrófilo, ele fagocita, ele elimina o invasor, só que ele morre posteriormente. Então, o neutrófilo não apresenta coisa nenhuma, ele faz parte da resposta inata. Ele vai lá, destrói o invasor e desaparece, morre. Então, ele é resposta inata, basicamente. Já o macrófago e a célula dendrítica, eles conseguem fagocitar, processar o antígeno, que é quebrar esse antígeno em pedaços, e apresentar esses pedaços para um linfócito. Então, ele faz uma fagocitose muito mais sofisticada e especializada. Tá? E é graças a essa apresentação que a gente vai desencadear a resposta adaptativa. Então, macrófago e célula dendrítica, eles são fundamentais para a resposta adaptativa. Aqui eu estou destacando, né, que essas são as chamadas APCs que eu falei há alguns slides atrás. E aqui é um esquema de livro mostrando célula dendrítica, macrófago, o linfócito T, e aqui neste caso não é o citotóxico, é o linfócito T auxiliar, é esta célula que interage com as APCs. E a diferença só entre as duas é que a célula dendrítica ela consegue interagir com o linfócito T virgem. É a única que consegue fazer isso. O macrófago não. O macrófago só consegue ativar um linfócito T pré-sensibilizado por uma célula dendrítica. Então a célula dendrítica tem um papel bem mais importante do que o macrófago nessa questão da apresentação antigênica. Aqui é uma célula dendrítica em microscopia de varredura. Dá para vocês verem aqui os prolongamentos dela. Então, por isso que ela chama dendrítica. Isso aqui parecem aqueles dendritos de neurônios. Isso aqui é uma morfologia que reflete a função. Isso facilita muito a captura de antígenos estranhos, porque aumenta muito a superfície de contato. Ela fica parecendo uma teia de aranha, né, para capturar um inseto. E aqui eu tenho um macrófago, aqui é uma microscopia óptica comum. Ele é mais globoso, né? Ele não tem esses prolongamentos todos. E aí, dentro do contexto do MHC classe 2, né, que é aquele encontrado nas APCs, agora vamos ver como é que isto funciona. Coloquei aqui um macrófago, um antígeno, certo? Eu tenho uma etapa que vocês já viram, que é o reconhecimento. Então, esse antígeno, esse invasor, ele tem moléculas na sua superfície que a gente chama de PAMPs, que são aqueles padrões moleculares associados a patógenos. O meu macrófago ele tem alguns receptores de reconhecimento de padrão, dos quais o mais famoso são os TLRs, por isso que eu coloquei aqui. Então, ele vai reconhecer esse antígeno, certo? O receptor encaixa no PAMP. E a partir daí, isso aí desencadeia todo um processo na célula, no macrófago, em que ele vai capturar, ele vai emitir a membrana e envolver o antígeno, abraçar, vai fechar sobre ele mesmo e o antígeno ele vai cair dentro de uma vesícula que a gente chama fagossomo. Fago deriva de comer. Tá? Então aqui eu tenho uma situação
em que o antígeno está dentro da célula. O macrófago ele englobou esse antígeno. E o macrófago ele tem aqui dentro lisossomos, que são aquelas coleções enzimáticas cheias de enzimas que fazem proteólise. O que acontece? Ele vai fundir esses lisossomos com o fagossomo. Então, eu vou ter a formação do que a gente chama fagolisossomo. E essas enzimas que estavam nos lisossomos, elas vão ser descarregadas aqui no fagossomo. E vão quebrar esse antígeno, vão matar e vão quebrar ele em pedacinhos. Isso aí é uma etapa que a gente chama processamento, que é a clivagem em pedaço. Clivou em pedaço, o que ele vai fazer? Aqui é um esquema bem simplificado. Ele vai encaixar esses pedaços do antígeno em moléculas de MHC que a própria célula fabricou. O MHC é nosso, não é do invasor. Então, aqui eu estou representando o MHC em vermelho para dar um destaque e o antígeno em amarelo. Então, ó, encaixe dos pedaços em uma molécula de MHC classe 2. E essa molécula ela vai parar aqui na membrana. Então, agora a gente passa para a etapa de apresentação. E essa apresentação é para um linfócito T auxiliar, que está aqui. Esse linfócito T auxiliar ele tem um TCR também, que é um receptor de célula T. E com esse TCR ele consegue reconhecer esse antígeno processado no contexto do MHC e desencadear uma resposta adaptativa. Então, olhem que importante que é todos os elementos do processo. Mas aqui no nosso caso é do MHC. Porque se eu não tiver MHC, mesmo que eu tenha molécula estranha na superfície, o TCR do linfócito T não consegue encaixar. Ele precisa que qualquer coisa estranha esteja encaixada na molécula de MHC. Então, sem MHC, eu não tenho resposta. Mais uma vez, isso aí é aquela restrição do MHC. Tá? Sem MHC, sem resposta. É interessante observar que alguns vírus e alguns tumores, eles interferem com a resposta da celular de uma tal maneira que a célula para de expressar o MHC. Então, é como se eu tivesse um bloqueio de resposta contra aquilo ali. Tá? Porque eu vou ter uma célula alterada por vírus ou por tumor, vou ter antígenos estranhos até sendo expressos, mas sem que eles estejam no contexto do MHC. Então, o linfócito T auxiliar não pode fazer nada. Ele não consegue reconhecer isso. Felizmente, o sistema imunológico evoluiu e criou uma outra célula que reconhece essas células que não têm MHC, que é a famosa célula que a gente chama de NK, linfócito natural killer. Tá? O natural killer ele identifica células sem expressão de MHC ou com baixa expressão de MHC. Aqui é a molécula da classe 2. Tá? Então, eu tenho aqui o antígeno e aqui as diferentes partes dela, que são as diferentes cadeias. Isso para nós não importa muito. E um esquema de livro mostrando aquilo que eu fiz com um desenho simples. Né? Um antígeno que é fagocitado, tá? Ele vai ser quebrado em pedacinhos, encaixado no MHC classe 2 e exposto aqui na membrana para fazer a apresentação. Então, aqui do lado de fora eu vou ter um linfócito T auxiliar, reconhecendo antígeno processado mais molécula de MHC. Tá certo? Aqui é uma imagem bem bacana mostrando um macrófago, tá? Parece um ovo frito, interagindo com um linfócito. Então, é como se, a gente obviamente não tem certeza o que está acontecendo, mas a ideia da imagem é mostrar a interação em que um fagócito, como o macrófago, né, que faz a apresentação, está apresentando um antígeno para um linfócito para ativar esse linfócito e desencadear a resposta adaptativa. A imagem à direita é com cores, mas está pior do que a da esquerda, que está em preto e branco. E aqui a gente começa numa parte mais interessante, porque a gente sai um pouquinho da questão fenotípica e entra na questão genotípica do MHC, porque o que se diz é que o MHC é o que explica
a nossa sensibilidade e a nossa resistência individual às doenças infecciosas. O meu MHC ele tem algumas possibilidades de encaixe que são limitadas. Se eu tiver um antígeno que não encaixa direito no meu MHC, eu não crio uma boa resposta contra ele. E essa imagem, ela mostra isso de forma muito simplificada. Tá? Eu tenho aqui um MHC que vem do gene A, então ele é redondinho, o meu antígeno é redondinho, encaixou direito, tá? Antígeno se ajusta ao MHC, eu crio uma boa resposta. Nesse outro caso, eu tenho um MHC que está vindo de um outro gene e que, para o meu azar, o MHC é meio quadrado, né? E o antígeno é redondo. O encaixe é muito imperfeito. Isto faz, né? Tá aqui, ó, o antígeno não se ajusta ao MHC, com que eu não consiga criar uma boa resposta imune. Isto ocorre. Então, cada indivíduo ele tem uma possibilidade, um leque de doenças para as quais ele responde muito bem e algumas outras doenças para as quais ele não responde tão bem. Por isso que o estudo da genética do MHC é importante, tá? E o próximo slide, ele mostra um pouquinho disso. Os genes do MHC, eles são chamados, eles recebem a sigla de HLA, tá? Que é uma sigla de antígeno leucocitário humano, porque a primeira vez que se descobriram essas moléculas de MHC foram em leucócitos humanos e o pessoal estava estudando rejeição a tecidos, rejeição a células. E essas moléculas elas pareciam explicar a rejeição. Elas foram chamadas inicialmente de HLA. Tá? E os genes ganharam esses nomes. Então, basicamente, MHC e HLA é a mesma coisa. E eu tenho os genes HLA A, B, C. E aí eu tenho os DP, DQ e DR, sendo que cada um tem cadeia alfa e beta. Tá? Cada um desses genes ele tem uma quantidade enorme de alelos que circulam não propriamente desse jeito, mas estão na população. Então, o que significa esse monte de alelos? Significa que, se eu for fazer uma análise combinatória disso, eu crio quase que infinitas possibilidades, né? Vou conseguir um número muito grande, que é esse que está aqui. 1,7 vezes 10 a 18 possibilidades de combinação. Isso mostra como é praticamente impossível achar outra pessoa que não seja um irmão gêmeo com o mesmo MHC que você. Por quê? Eu tenho tantos alelos de cada gene que é muito difícil que outra pessoa tenha exatamente o mesmo conjunto de alelos que eu. Por que a gente tem isso? Essa região genômica do MHC ela tem algumas características. Eu tenho 6 genes, né? Esses genes agem em codominância, então não existe aqui recessivo e dominante, todo mundo tem o mesmo peso. E é a região do genoma que tem a maior taxa de mutação do nosso genoma e do genoma animal. Isso significa que, ao longo da evolução, eu fui criando esse monte de alelos. E por isso a gente diz que esses genes têm um altíssimo grau de polimorfismo. É muito diferente, por exemplo, de cor do olho. Se a gente pegar aquele esquema simplificado, eu tenho olho escuro, azão, olho claro, azinho. Só tem 2 alelos. Qual é a combinação possível? Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Acabou. Aqui eu tenho N combinações, tá? Que estão dentro desse número aqui. Trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões de combinações. Então, essa possibilidade absurda de combinações é uma garantia da biologia das espécies animais de que, se surgir um patógeno novo, uma doença infecciosa nova, para a qual grande parte da população não tenha uma combinação de MHC com um encaixe bom, e, portanto, essas pessoas ou esses animais eles são passíveis de se infectar e morrer, essa parte morre, mas eu vou ter algumas poucas pessoas, alguns poucos animais, que vão ter uma outra combinação, que vai encaixar bem com esse antígeno e eles vão responder bem. E, portanto,
eu não vou ter a extinção da espécie. Então, esse é um princípio meio universal, que é o princípio da variabilidade. Eu preciso ter variabilidade para que, quando eu tenha coisas novas, mudanças ambientais, eu sei que muitos vão perecer, mas eu sei que alguns vão sobreviver, e esses vão dar continuidade para a espécie. No caso do MHC, como isso aí no fundo é uma resposta a doenças infecciosas, que são um enorme problema de sobrevivência, eu tenho essa variabilidade gigantesca aqui. Tá? Então, essa parte que correlaciona os alelos do MHC com a resistência a doenças infecciosas é um ponto extremamente interessante, muito empolgante, eu acho, porque a gente está acumulando dados de sequenciamento genético destes genes com dados de propensão a certas doenças que vão permitir que no futuro uma pessoa ou um animal façam um sequenciamento, tenham lá quais são os alelos de MHC que você tem, e vai aparecer uma lista de doenças para as quais você é resistente e uma lista de doenças para as quais isso interessa, né, mais, para as quais você é mais suscetível. E, eventualmente, algumas doenças você vai poder fazer algum tipo de prevenção, coisa que hoje é impossível, porque a gente não tem a menor ideia disso. Então, essas possibilidades ligadas ao MHC são muito interessantes. Essa aula aqui está vinculada com um texto no meu blog em que eu comento justamente esse aspecto. É um aspecto de aplicação, que até aqui é tudo muito abstrato, né? Receptor, sigla, um monte de célula diferente. Enfim, a gente até fala, tem que ativar o sistema imune, a gente sabe que isso é importante. Mas eu montei no meu blog um texto para ilustrar como isto pode ser aplicado, de que forma isso é muito interessante. Tá? Então, vinculado a essa aula aqui, novamente, tem uma testagem e dessa vez tem um texto complementar que está lá no meu blog. Tá ok? Então, por enquanto é só isso. Na aula síncrona a gente vai poder debater, discutir e eu vou contar algumas histórias que eu não tenho como contar aqui na aula gravada, porque senão elas vão ficar sem contexto. Tá ok? Então não percam a aula síncrona para a gente terminar de desenvolver esse tópico da imunologia que é o MHC. Tá ok? Até lá!